Senhoras e senhores deputados, vamos portanto retomar a nossa Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que já começou às 9h30, como sabem. Temos já 2 reuniões durante a manhã e agora teremos então a audição prevista nesta Comissão, a audição da professora Joana Mendonça, Presidente da ANI. Não, já não sou. Ex-Presidente da ANI. Obrigada. Ex-Presidente da ANI. Já poderá explicar isso melhor já de seguida. Portanto, terá aqui uma belíssima oportunidade. E esta audição é a requerimento da Iniciativa Liberal e do PST, 2 requerimentos aprovados nesta Comissão por unanimidade. E darei de imediato à senhora professora Joana Mendonça 10 minutos para uma intervenção inicial, para dizer o que entender, para explicar porque é que é ex-presidente da ANI, ou o que quiser dizer nesta Comissão, e de seguida, temos, tal como lhe expliquei, temos aqui uma grelha de tempos em que os vários partidos parlamentares colocarão as questões e poderá responder na primeira ronda a cada grupo parlamentar individualmente e uma segunda ronda depois em conjunto, mas depois veremos nessa fase. Para já, 10 minutos para dizer o que entender sobre essa matéria. Faz favor. Muito obrigada. Antes de mais, bom dia a todos. Eu gostaria de começar a minha intervenção por assinalar o Dia Internacional da Mulher, que se celebra hoje. Com alguma pena de ver poucas mulheres nesta sala, mas mesmo assim uma mulher, 2, peço desculpa, e outra 3, 4. Como vê-se procurar? 10%, tem que se procurar. Vamos esperar que sim. Eu assinalo não só por ser o Dia Internacional da Mulher, mas porque eu também fui a primeira e única mulher presidente da Agência Nacional de Inovação. E acho que é importante, neste dia, não apenas celebrar, mas, de facto, enunciar aquilo que é a luta da mulher no contexto social e, sobretudo, assinalar o esforço das mulheres na missão pública, que é aquilo que me trouxe à Agência Nacional de Inovação. Como saberão, eu tomei posse como Presidente da Agência Nacional de Inovação a 1 de maio de 2021, outro dia simbólico, o Dia do Trabalhador, na altura, tal como referido na minha carta, que foi tornada pública por razões alheias à minha pessoa, e quando quando este governo iniciou funções, eu naturalmente, como penso que deve ser feito, pus o meu lugar à disposição e a minha confiança foi reforçada nesse momento. No entanto, ao longo deste ano, houve, no meu entender, uma falta de acompanhamento de todos os temas, tal como descrito na minha carta, um hiato na resposta e no acompanhamento, apesar de todas as minhas insistências e diferentes pedidos. Eu elenquei 5 temas que me parecem mais críticos daquilo que é a minha análise, no âmbito do PRR, as agendas mobilizadoras para a inovação e a missão interface, uma questão que é menos conhecida, mas de importância crítica, que são os projetos Eureka, o PT 2030 e ainda as questões de alteração do CIFID. E, naturalmente, a falta de aprovação do meu plano de atividades da ANI, proposto para a ANI, foi, no meu entender, indicativo de falta de confiança. Gostava de assinalar que o Conselho de Administração, que cessou funções ontem às 9h40, apesar destas dificuldades de comunicação, atingiu e superou todos os objetivos a que se tinha comprometido, não só no âmbito daquilo que é a atuação da Agência Nacional de Inovação, no PT de 2020, onde nos 2 anos sob a nossa administração atingiu aquele que é a meta que nos propomos anualmente. Fizemos uma renovação total da gestão que simbolicamente, como eu costumo dizer, se evidenciou pela retirada das alcatifas que tínhamos ainda nas paredes da Agência Nacional de Inovação e que neste momento já não temos. Imprimimos um ritmo reconhecido por diferentes stakeholders, trabalhámos na descentralização com contactos em todo o território nacional, uma aproximação a diferentes stakeholders, incluindo empresas, que nos permitiu potenciar a promoção e valorização do conhecimento científico na economia.
Para além disso, fizemos também internamente uma renovação da gestão e implementámos uma verdadeira gestão empresarial naquilo que é a Agência Nacional de Inovação, que é uma empresa pública, como sabem. Este caminho é para nós também um motivo de orgulho e que estou certa que terá continuidade agora com a nova administração que ontem tomou posse. Obrigada. Muito obrigado, professora Joana Mendonça, pela sua intervenção inicial. A palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, em nome da Iniciativa Liberal, para 6 minutos de questões a colocar. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a professora Joana Mendonça, agradecendo o facto de estar aqui e o seu discurso inicial. Nós fomos procurar no site do Governo o número de autoridades que, de alguma forma, gerem a inovação em Portugal. Encontramos quase 20, estamos a falar de autoridades de gestão de projetos de inovação, a ICEP, a própria ANI, o Capital Venture, PME Investments, o IAPMEI, imensos organismos que cada um certamente numa área específica, mas têm objetivos muito parecidos. Não considera que esta falta de coordenação que apontou no seu comunicado pode ter a ver com o facto de um ministro ter que coordenar tantos organismos ao mesmo tempo com o mesmo objetivo ou com objetivos muito similares? Se considera que a fusão de alguns destes organismos traria alguns benefícios, nomeadamente em termos de coordenação e mesmo de eficiência, para não haver várias lideranças em vários destes organismos? É complicado. Para mim, que estou mais ou menos mais dentro que o português médio daquilo que são as competências destas organizações, perceber exatamente porque é que há tanta duplicação, triplicação, quadriplicação de competências. Olhando para o histórico daquilo que tem sido a atuação do novo Ministro da Economia, aquilo que nós vimos foi que o seu Ministro da Economia substituiu 2 secretários de Estado que tinham sido nomeados pelo seu antecessor. Pouco antes do seu comunicado, nós vimos a substituição do Presidente do IAPMEI por alguém que era da sua confiança, que já tinha trabalhado com um senhor Ministro. E a minha pergunta aqui é muito clara. Mesmo sem este comunicado, a professora Joana Mendonça considera que estava em risco de eventualmente também ser substituída, tendo sido nomeada também pelo antecessor do atual Ministro da Economia? Via-se em risco de ser substituída de qualquer forma, mesmo não se demitindo? Porque a onda de demissões nos organismos ligados ao Ministério da Economia e no próprio gabinete do Ministério da Economia faz pensar que eventualmente poderia ser a próxima de qualquer forma. E se este comunicado foi só um comunicado preventivo de eu vou sair antes que me peçam para sair, porque a ideia que fica é esta, que estava a acontecer uma limpeza no Ministério da Economia e que a professora Joana Mendonça sentiu que poderia ser a próxima e decidiu sair contando tudo aquilo que tinha passado. Gostaria de saber se era essa a percepção que tinha, se a falta de confiança e a falta de coordenação que apontou eram para si indicadores disso, de que havia uma falta de confiança política por parte do Ministério da Economia, do próprio Ministro, e se foi por isso que tomou esta decisão. E agora, vamos passar. Sr. Deputado Carlos Castro. Muito obrigado. É repartida, digamos, a audição. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Presidente Missionária, muito obrigada. Presidente Missionário. Não, já não, também não. Então, doutora Joana Mendonça, muito obrigada e quero agradecer em especial também a coragem da forma como expôs as situações, porque acho que é muito importante, quer numa ótica de
denúncia e de conhecimento efetivo como é que estão as situações e numa ótica construtiva de perceber como é que nós podemos avançar e melhorar, acho que é muito importante nós falarmos, e por isso também o nosso requerimento abertamente destes temas, e depois podermos confrontar os ministros das tutelas para chegarmos a conclusões e sempre orientado ao futuro. Nós já apontámos aqui a questão da descoordenação. Notei que utilizou a expressão uma ótica de gestão empresarial. Efetivamente, a Iniciativa Liberal tem focado muito a descoordenação e o aparente desgoverno do próprio governo, mas cada vez parece mais evidente que isto se abrange entre o próprio governo e as outras entidades. Que nos parece cada vez mais grave, não só quando há diversas entidades em cima da mesa com objetivos eventualmente conflituantes, mas também quando há dupla tutela. Então aí nós já temos diversas evidências que tudo isto ainda fica mais complexo. Portanto, gostaria de ter a apreciação sobre efetivamente a coordenação e a qualidade de gestão entre o Governo e as diversas entidades, e gostava que desse alguns exemplos concretos no caso da Ministra, no caso da tutela da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, porque algo que nós vemos com muita frequência é uma propaganda bastante grande em relação aos temas que são fundamentais de inovação, a importância da ciência e da tecnologia, mas o que nós vemos em plano, o que vemos em projetos, mas depois a atuação na vida real é muito diferente. E por isso gostava de perceber esta falta de aprovação dos planos de atividades, alguns pontos que apontou, quer na carta, quer na introdução que fez, mas que impactos práticos concretos é que poderemos ter desta falta de aprovação e desta falta de descoordenação, no fundo, para que todos possamos também perceber que uma coisa é o que está em plano e de um ponto de vista mais estratégico, mas que percebamos no impacto real do que é que estamos a falar. E agradecer mais uma vez a coragem de podermos estar frontalmente a abordar estes temas. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Então a palavra agora passa para o Professor Joana Mendonça, ex-presidente da Agência Nacional de Inovação, assim é que é, ex-presidente da Agência Nacional de Inovação. Faz favor, tem até 6 minutos para responder às questões colocadas, faz favor. Obrigada. Eu gostaria de clarificar, como já penso que ficou óbvio, que eu sou professora no Instituto Superior Técnico, no qual tenho uma carreira e que estava em curva ascendente, como eu costumo dizer, quando me foi feito o desafio de ir para a Agência Nacional de Inovação. Eu aceitei o desafio com uma missão e disse sempre a todos os ministros e secretários de Estado com quem trabalhei que ali ficaria enquanto a minha missão fizesse sentido. E fui muito clara quanto a isso. E, portanto, a minha demissão resulta do facto de eu considerar que naquele momento e nas condições em que eu me encontrava, a minha missão tinha deixado de fazer sentido. Eu não consigo pronunciar-me sobre a questão enfim, daquilo que seriam os eventuais planos, nomeadamente, como perguntou, do Sr. Ministro da Economia. Quanto a isso, não consigo pronunciar-me. Mas sim aquilo que, no fundo, se rege a minha atuação. Portanto, eu fui para a Agência Nacional com uma missão, parte da missão foi devidamente cumprida, tendo em conta aquilo que foram as transformações que foram feitas na Agência Nacional de Inovação, que incluem, por exemplo, uma melhor integração entre os diferentes stakeholders. Como disse, há várias entidades que atuam na esfera da inovação, todas elas têm missões diferentes que se podem complementar. Sim, é muito claro. Eu tinha um slide em que explicava exatamente onde é que a ANI se enquadrava e o que é que fazia e porque é que era diferente. Há uma questão crítica que não é só em Portugal, é em todo o mundo, que é a passagem do conhecimento que é desenvolvido nas instituições de ensino superior e centros de investigação para o mercado. Essa passagem é um processo difícil e longo e é aí que a Agência Nacional de Inovação se centra. Portanto, essa é, de facto, a missão da Agência Nacional de Inovação. Como é que isso pode ser feito ou coordenado? Eu acho que isso não me compete a mim dizer ou pronunciar.
não me compete a mim. Nós fizemos um trabalho muito interessante de aproximação aos diferentes stakeholders e às diferentes agências que atuam nessa esfera e que estou certa de que será dada continuidade, nomeadamente com o IAPMEI e outras entidades, a ICEP também, incluindo o COMPET, a FCT, portanto, fizemos um trabalho de colaboração, que também foi, penso que uma marca daquilo que foi o trabalho da nossa administração, este espírito de colaboração entre os diferentes stakeholders do sistema que naturalmente existem. Agora, por acaso, esqueci-me da sua pergunta. O Sr. Deputado Carla Castro, pode usar o microfone, faz favor. Desculpe lá. Só mesmo para... Impactos concretos de a não aprovação de um plano de atividades, o facto desta descoração, impactos práticos que resultem da atividade para que fique materializável para todos que estão menos dentro destes temas. Obrigada. Portanto, o plano de atividades a não aprovação do plano de atividades limita a margem de atuação da Agência Nacional de Inovação. Embora algumas coisas possam ser feitas, como o pagamento de salários e algumas rúbricas de despesa que tenham sido feitas no ano anterior, portanto, do ponto de vista legal, nós temos alguma margem para fazer algumas atividades, no entanto, outro tipo de atividades de maior dimensão, mesmo que planeadas, não tendo naturalmente uma aprovação das tutelas, revela, no meu entender, que não há suporte a essa materialização e, portanto, impedindo a realização de grande parte das nossas atividades. Ou seja, aquilo que é, mais uma vez, atividades do dia-a-dia, como eu costumo dizer, portanto, não deixamos de pagar salários por causa disso, nem de comprar as coisas que é necessário para o funcionamento normal, mas impedem-nos, por exemplo, de planificar ações e atividades com diferentes stakeholders. Mesmo que não haja, em certas medidas, um impedimento legal em todas as atividades, há naturalmente um impedimento do ponto de vista conceptual. Muito obrigado, professor Joana Mendonça. A palavra agora ao PSD. Sr. Deputado Jorge Mendes, tem até 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Professora Joana Mendonça, agradecer a sua presença nesta comissão. A sua professora é Presidente da ANI desde julho de 2021, apresentou uma carta de renúncia ao cargo a 6 de fevereiro e esteve em funções até ontem. Quando me estou disponível para estar em funções até dia 31 de março, na sua carta. A sua carta de renúncia, sobretudo, ela não sei quem tornou pública, mas reconhece que o que veio a público é a sua carta de renúncia, levanta sobretudo questões de interesse crítico para o futuro da ANI. São sobretudo esses fundamentos que a levaram a apresentar a sua carta de renúncia, invocando, entre outras, aquilo que também é público, a dificuldade de interação com o Sr. Ministro da Economia e a Sra. Ministra da Ciência e a falta da aprovação do Plano de Atividades para 2023, que para os organismos públicos é fundamental. Como é óbvio, não há nenhum organismo público que possa ter uma gestão por objetivos e depois ser avaliada no final do ano sem ter um plano de atividades, até para a governação do próprio serviço público, dos seus quadros dirigentes. E como é óbvio, quem lê a sua carta, a sua exposição, mais que uma carta, uma exposição, com os argumentos, com aquilo que percebe perfeitamente que há aqui uma reflexão, não acordou mal disposta no dia 6 e elaborou uma carta de despedida, digamos assim, do lugar que ocupava. O Sr. Ministro, quando veio aqui 15 dias, 3 semanas, esteve no Parlamento,
recusou que havia falta de apoio, também referiu que nunca esteve em causa as reuniões, teve sempre as reuniões que a sua professora entendeu, com quem entendeu. Depois também, em título de desabafo, também disse que ninguém é insubstituível. Todos nós sabemos que ninguém é insubstituível, nem os deputados, nem os presidentes da ANI, nem outras entidades. Mas o que é facto é que o Sr. Ministro da Economia não reconheceu qualquer responsabilidade na sua renúncia. Mas isto é o diz que diz, são desabafos. O que me interessa, sobretudo, e ao PSD, é refletirmos um pouco o que é que nos pode ajudar em relação aos argumentos que mencionou na sua carta, sobretudo os dois primeiros, acompanhamento das agendas mobilizadoras e o acompanhamento da missão interface PRR. Porque quem ler os dois parágrafos, digamos assim, esses dois pontos, e fizer, digamos que o respectivo relacionar esses dois pontos com as preocupações do Sr. Professor Pedro Dominguinhos, da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, quase ipsis verbis estão cá. A primeira pergunta, a sua doutora foi ouvida em sede contraditório pela CNA para a elaboração do segundo relatório de acompanhamento do PRR sobre essas matérias, ou não? E, a seguir, sobretudo para o futuro, que nos interessa, todos nós, independente das nossas divergências político-partidárias, temos uma preocupação política, que é que o país melhore nessa matéria, progrida, que a inovação, a investigação e desenvolvimento esteja ao serviço das empresas, do conhecimento, da população em geral, para melhorarmos o bem-estar dos portugueses, e não só, em poucas populações por esse mundo fora. Há aqui duas áreas que gostaria de ouvir a sua opinião, sobretudo se neste momento elas são críticas ou não para o futuro destes dois programas. Porque a Comissão Nacional de Acompanhamento refere que, em relação às agendas mobilizadoras, há aqui uma necessidade de um acompanhamento mais próximo e, sobretudo, de se clarificarem os modelos de acompanhamento e avaliação. Exatamente como a sua doutora refere. Em relação à missão interface, PRR, ipsis verbis, o Sr. Professor refere a mesma coisa. Apesar de referirem que há aqui um atraso que é considerável na avaliação de muitas das candidaturas cujos avisos foram lançados em 2022, ele está sobretudo preocupado com o futuro, que ele considera que ainda vamos a tempo de recuperar alguns atrasos, mas é preciso fazer um acompanhamento mais próximo, mais apertado de todos os stakeholders desta matéria e, sobretudo, também defende a necessidade de termos modelos de acompanhamento e avaliação que ainda não estão definidos. E essa é a pergunta, Sra. Doutora, não há modelos definidos ainda de avaliação? Progresso, modelos, tipo aqueles relatórios de progresso, como se fazia aqui há uns anos, não há modelos de avaliação definidos para irmos acompanhando todos estes agentes que estão envolvidos, quer nas agendas mobilizadoras, na parte de inovação, quer na missão interface dos laboratórios colaborativos, os centros tecnológicos de inovação e a rede de suporte de ciência e tecnologia, orientada para o tecido produtivo. Se sim, se não, e o que é que nós precisamos de fazer? E, se era para ontem, se temos aqui um período de tempo muito curto em que o temos que fazer. Digamos que até junho isso tem que ser feito. Se não conseguimos fazer até hoje, há aqui um deadline, por exemplo, 30 de junho, que tem que ser, temos que ter isto tudo em cima da mesa para todos percebermos quais são as regras e depois pedimos responsabilidades a quem tem responsabilidades, como era neste caso a Presidente da ANI, que acompanhava essas matérias, o seu sucessor, que foi, como eu posso hoje, não sei quem é, nem me apercebi ainda de quem é. E, portanto, está preocupada, pela sua carta penso que sim, o que é que temos que fazer de imediato para que estas dúvidas que estão plasmadas no relatório da Comissão de Acompanhamento se possam desvanecer para bem destes programas e da boa aplicação do PRR. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. A Sra. Professora Joana Mendonça tem então 6 minutos para responder às questões. 7 minutos. Muito obrigada. Bom, quanto às questões do PRR, eu de facto destaquei duas das medidas.
daquelas em que a Agência Nacional de Inovação estava envolvida. No caso das agendas, a ANI integra o Conselho Coordenador das Agendas, tendo acompanhado desde o início todo o trabalho de preparação dos avisos, a análise de candidatura e também todos os eventos de divulgação feitos neste âmbito, e pela natureza daquilo que são as atribuições e a experiência da Agência Nacional de Inovação, envolveu-se particularmente na contratação e acompanhamento do painel de peritos internacional que envolveu a análise das candidaturas da segunda fase, cujo desenho foi também coordenada pela Agência Nacional de Inovação. Isto deveu-se naturalmente também àquilo que é a experiência dos projetos que são acompanhados pela Agência Nacional de Inovação, que são, na sua grande maioria, de natureza colaborativa. Isso quer dizer que a Agência Nacional de Inovação, ao contrário da grande maioria das entidades no sistema de incentivos, tem uma larga experiência em projetos colaborativos que envolvem mais do que uma entidade e, para além disso, que envolvem empresas e entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. É por esta experiência que nós nos envolvemos particularmente neste aspecto e também por esta experiência que nós alertámos e eu alertei desde o início para a necessidade de criar mecanismos de acompanhamento, uma vez que este acompanhamento é um grande desafio quando se tem, de facto, diferentes stakeholders. No caso das agendas, esse desafio é acrescido, uma vez que o número de stakeholders é, em certos casos, muito grande, não é? Chegamos a ter 30 parceiros num projeto, o que naturalmente é um desafio adicional àquilo que é o acompanhamento dos projetos. Portanto, eu desde cedo partilhei a preocupação com o grande desafio que este acompanhamento implica, partilhei com todos os stakeholders aos quais tinha acesso. Comecei por formalmente partilhar aquilo que era o modelo que nós estávamos a implementar na Agência Nacional de Inovação, com base no acompanhamento de projetos europeus, vulgo Horizonte Europa, uma vez que a Agência Nacional de Inovação também é a entidade que coordena a participação portuguesa nestes projetos, no Cluster 2 e 3, no Pilar 2 e 3, e com base nessa experiência desenhámos de facto uma proposta de modelo de acompanhamento que implementámos na Agência Nacional de Inovação e que partilhei para que pudesse ser tida em consideração no desenho do modelo de acompanhamento das agendas. Após isso, enviei uma proposta de modelo de acompanhamento em agosto de 2022. Até à data de hoje não tive qualquer resposta formal, nem tenho informação sobre o modelo a implementar, nem qual o papel da Agência Nacional de Inovação. Embora o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, da qual eu fazia parte por inerência ao cargo, tenha recebido uma proposta da Sra. Ministra da Ciência de um modelo conceptual de acompanhamento das agendas, mas ainda em fase de discussão, à data de 27 de fevereiro de 2023. Naturalmente, o prazo, agora o limite temporal em que se deve implementar ou desenhar o modelo de forma mais definitiva, no meu entender e tendo em conta aquilo que eu sempre partilhei, é o mais cedo possível, mas sou da opinião que se deve ouvir para a implementação desse modelo os diferentes stakeholders, incluindo o professor Pedro Dominguinhos e a CNA. Obrigado. Só, desculpe lá, quanto à missão interface, são questões um bocadinho diferentes, porque a missão interface é a Agência Nacional de Inovação que coordena. Neste caso, nós já temos um modelo de acompanhamento implementado, a ANI já tem um modelo de acompanhamento implementado, o orçamento global da missão interface é de 186 milhões de euros para apoio aos Colabs e aos CTIs. O primeiro aviso para financiamento aos Colabs, laboratórios colaborativos, foi lançado a 15 de fevereiro de 2022, fechou a 15 de março de 2022 e o primeiro contrato foi assinado a 19 de agosto de 2022. À data estão 25 contratos assinados, dos 35 dos 35 aprovados, que tiveram um adiantamento de 9 milhões de euros. Quanto aos CTIs, o primeiro aviso foi lançado, primeiro e único, a 1 de setembro de 2022,
fechado a 14 de outubro de 2022 e o primeiro contrato foi assinado a 6 de março de 2023. Não há ainda a 6 de março, exatamente. Portanto, foi, aliás, das últimas coisas que fiz. Portanto, não há ainda adiantamentos, mas com certeza que se seguirá. Neste contexto, portanto, o modelo já existe, está implementado, já temos collabs a submeter despesas, portanto, precisamente com aquele modelo semelhante ao do Horizonte e em colaboração com a estrutura de missão que desenvolvemos. Eu fiz várias propostas de sessão de assinatura destes collabs e CTIs, pois não houve qualquer sessão, e propus também várias visitas a laboratórios colaborativos sem ter obtido a resposta. Obrigada. Muito obrigado, professor Joana Mendonça. Cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões. 7 minutos. Sr. Deputado José Pedro Ferreira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo por saudar a Sra. Professora Doutora Joana Mendonça, os agradecimentos pela sua presença nesta audição para prestar os esclarecimentos necessários, reforçando com uma saudação muito especial neste Dia Internacional da Mulher, extensível a todas as senhoras deputadas presentes na sala e também a todas as mulheres portuguesas. A principal preocupação dos deputados do Partido Socialista nesta Comissão é identificar eventuais situações que possam vir a ser melhoradas num futuro próximo, de modo a reforçar as competências e o papel relevante da ANI na potencialização da inovação em Portugal. Passemos então aos factos. Segundo dados recentes do Painel Europeu de Inovação 2021, o desempenho obtido pela União Europeia em matéria de inovação apresentou um aumento de 12,5% entre 2014 e 2021. Sendo que Portugal continua a integrar o grupo dos países considerados inovadores moderados, apresentando como pontos fortes os sistemas de investigação atrativos e a digitalização e utilização de tecnologias de informação, e tendo-se verificado um recente declínio no desempenho da inovação, que fica a dever, segundo o próprio relatório, curiosamente, uma queda verificada em alguns indicadores que escondem o forte aumento no ensino terciário e o apoio do Governo à investigação e às tecnologias ligadas ao ambiente. O Governo considera, pois, a investigação e a inovação como fatores de desenvolvimento económico e social a médio e longo prazo, constituindo uma prioridade nacional estratégica refletida nos diferentes documentos programáticos. Esta prioridade estratégica teve início em 2014, quando Portugal aprovou a sua estratégia de inovação, de investigação e inovação para a especialização inteligente, centrando-a nos domínios de especialização científica, tecnológica e económica, em que o país e as suas regiões apresentavam vantagens comparativas e ou competitivas, ou apresentavam ainda um elevado potencial de emergir como tal, centrando-se a aposta em matérias de investigação e desenvolvimento e de inovação para responder a desafios societais e promover um país mais verde, digital e azul. Esta estratégia contemplava a vertente nacional e 7 vertentes regionais que constituíam o referencial para o investimento no âmbito dos sistemas de investigação e inovação, no quadro dos projetos então aprovados no Portugal 2020. Esta estratégia apresentava ainda uma característica muito particular, que era a sua permanente evolução. E, portanto, rapidamente se percebeu que havia a necessidade de aprovar uma renovada estratégia de investigação e de inovação para a especialização inteligente, mais coerente e articulada com mecanismos de governação multinível que garantam a persecução dos objetivos e o envolvimento de diferentes parceiros. E, portanto, isto contou com o contributo dos principais atores do sistema de inovação nacional e regional. Assim surgiu aquilo que conhecemos hoje como a Estratégia Nacional para a Especialização Inteligente 2030, que apresenta um modelo de governação baseado numa combinação de coordenação política top-down com um modelo de participação bottom-up e que promove digamos, políticas públicas mais adequadas e mais ajustadas a uma articulação multinível com estratégias regionais e que dá também resposta aos grandes desafios europeus em matéria de transição verde e digital. A ANI, a Agência Nacional de Inovação, é uma sociedade comercial e uma sociedade anónima que integra o setor empresarial do Estado e cujo capital é tido por 2 institutos públicos.
e o IAPMEI, e a FCT, e cuja missão genérica é catalisar e potencializar a inovação em Portugal e cuja visão é fazer o futuro hoje, transformando a economia pela ciência. O desempenho da ANI no período 2014 a 2022, no âmbito do Portugal 2020, traduziu-se em 1.532 projetos aprovados, de 3.149 candidaturas, que envolveram 2.366 empresas e 2.486 entidades não empresariais, num valor aproximado de 2.000 milhões de euros de investimento aprovado. São números muito relevantes e que valorizam o trabalho realizado pela agência. Todos temos também uma consciência plena da importância e do papel desempenhado pela ANI como principal influenciador em matéria de investigação e inovação no PT 2030. A Estratégia Nacional de Especialização Inteligente 2030, documento de base de condição habilitadora para a mobilização dos apoios e dos acordos de parceria do Portugal 2030 à investigação e à inovação, foi um documento que foi elaborado em grande parte pela ANI. Face ao trabalho realizado e reconhecido pelo Governo, que expectativas tinha relativamente à participação da agência na execução e na implementação do programa PT 2030? Defendia alguma abordagem particular? Que tipo de sugestões foram formuladas? Pode dar-nos alguns exemplos de alguns contributos relevantes, bem como as eventuais implicações que isto poderia ter a nível da investigação, da inovação e do respectivo potencial económico, que é o âmbito desta Comissão. Uma outra questão que suscitou alguma discussão estava relacionada com a questão do acompanhamento das agendas mobilizadoras para a inovação no âmbito do PRR, que já foi aqui abordado. Todos temos também noção da importância vital das agências para a aplicação plena dos fundos do PRR. Gostaria que nos esclarecesse se existe ou não uma entidade intermediária para a gestão do acompanhamento das agências mobilizadoras para a investigação e inovação empresarial, contratualizada com a estrutura de missão Recuperar Portugal, e se sim, qual o papel específico dessa entidade, que nível de relação estabelece com a ANI e qual o nível de resposta que, em sua opinião, esta entidade proporcionou e porquê. Gostaria ainda de destacar o trabalho muito relevante realizado pela ANI no âmbito dos sistemas de incentivo fiscal à investigação e desenvolvimento empresarial, o conhecido CIFID, como agente promotor do sistema de incentivos fiscais à atividade de investigação e desenvolvimento empresarial. O reforço desse sistema era um dos objetivos definidos no seu programa de atividades. No entanto, é conhecido que o CIFID foi objeto de uma auditoria pela Inspeção-Geral das Finanças. Sabemos que, por vezes, pequenos detalhes levantados pela IGF causam alguns constrangimentos e atrasos no avanço dos projetos e dos próprios financiamentos. Portanto, neste relatório foram apresentadas algumas recomendações à Sra. Presidente da ANI, nomeadamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento e ao controle que era realizado. Gostaria apenas que nos pudesse informar sobre o modo como estas recomendações foram ultrapassadas pela ANI, que medidas propôs implementar para ultrapassar esta situação e se, em sua opinião, este condicionalismo teve alguma influência na maior celeridade na atualização da legislação relativamente ao CIFID que foi referido pela Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado José Pedro Ferreira, ex-Presidente da ANI, Sra. Professora Joana Mendonça, faz favor para responder às questões colocadas, que são várias. Antes de mais nada, começando pelas propostas para o PT 2030. De facto, à data de ontem, não tínhamos ainda informação na Agência Nacional de Inovação qual é que seria o nosso papel, mas isto não nos limitou do ponto de vista daquilo que era preparar aquilo que nós achávamos que devia ser o papel da Agência Nacional de Inovação. Entre outras coisas, fizemos várias propostas que submetemos e enviámos à ADC e ao COMPET, nomeadamente sobre formas de avaliação de projetos e o desenvolvimento de uma matriz de risco, que sugeria que não se devia, por exemplo, avaliar um projeto de 5.000 euros da mesma forma como se avalia um projeto de 50.000,
Esta era uma das nossas propostas. Hoje em dia não havia diferenciação. Outra das nossas propostas, fizemos uma análise muito interessante sobre o ciclo da inovação e identificámos quais os mecanismos a que as empresas e entidades do sistema científico têm acesso ao longo desse ciclo. O nosso objetivo era garantir que, no fundo, nós podemos ter uma ideia que nasce numa universidade, num centro de investigação, e que nós temos mecanismos para apoiar essa ideia até chegar ao mercado, acelerando assim a chegada ao mercado. Tendo em conta esta análise do ciclo de inovação que combinava incentivos nacionais e incentivos europeus, nomeadamente do Horizonte Europa, que nós também acompanhávamos, propusemos assim alguns mecanismos e algumas formas de, por exemplo, poder potenciar o financiamento de um projeto subsequente a um inicial, não é? Quando uma empresa começa a desenvolver uma investigação e depois vai à fase protótipo e poder ter um incentivo sequencial àquilo que são os projetos de natureza de inovação. E, portanto, essas propostas, só para dar 2 exemplos, nós fizemos várias propostas que foram, portanto, elas podem ser implementadas. Portanto, desse ponto de vista, a nossa saída não limita em nada o potencial que existe, e, portanto, o trabalho está feito e está envolvido com as equipas também, e há toda a capacidade para implementar essas várias propostas, e, portanto, se isso for assim considerado por aquilo que são as entidades que vão implementar o PT 2030. A ANIS tem uma especialidade que eu já referi, que é o acompanhamento destes projetos em colaboração, que tem desafios adicionais por serem mais do que um stakeholder e de stakeholders de natureza até de gestão diferente, e que tem desafios também adicionais, o que ao longo dos anos dificultou até a performance e a capacidade de resposta da ANI no PT 2020, e que nós, com o sistema de planeamento, acabámos por colmatar com o sistema de planeamento que implementámos e que, mais uma vez, não há razão para que desapareça e se dê continuidade agora no PT 2030, e estou certa que assim o será. E, portanto, desse ponto de vista, mesmo sem termos informação sobre qual seria o papel da ANI, nós fizemos esse trabalho e, incluindo no nosso plano de atividades e no nosso planeamento anual, prevemos a eventualidade de ter que integrar atividades do PT 2030 na execução dos nossos planos de trabalho durante o ano, sem saber se de facto isso irá acontecer. Quanto às agendas, de facto existe uma entidade intermediária que assinou um contrato com a estrutura de emissão, que é o IAPMEI. Nós temos trabalhado muito perto com o IAPMEI, precisamente nesta perspectiva que eu referi, colaborativa entre entidades da esfera do Estado, com o objetivo comum, que é trabalhar a bem do país. Esse é sempre o nosso objetivo e a nossa missão, é isso que nos guia, fazer crescer o país. E, portanto, esse trabalho também existe. Mais uma vez, as minhas preocupações e toda a documentação que eu preparei está disponível, e também já tive a oportunidade de partilhar com o novo Presidente do IAPMEI, portanto, ele tem toda a informação que eu produzi e, portanto, não há razão para, se ele assim o entender, integrar aquilo que foram as minhas recomendações. Quanto ao CIFID e à auditoria da IGF, nós, de facto, a auditoria não é uma coisa isenta à nossa atuação, implica, de facto, termos auditores dentro das nossas portas. Portanto, o trabalho foi sendo feito sempre de forma muito colaborativa. As notícias que surgiram sobre isso incidem sobre aquilo que é o relatório preliminar da IGF, que, de facto, enuncia algumas recomendações e que nós, à medida que fomos tendo feedback da própria IGF, fomos implementando e vemos, aliás, e ao contrário do que se poderá pensar, estas auditorias como positivas, como forma de controle daquilo que é a nossa situação e que podem permitir a melhoria dos mecanismos, e é uma ajuda para nós. E, portanto, não é uma questão de oposição ao nosso trabalho, pelo contrário,
mais uma vez, a nossa perspectiva é sempre colaborativa e de pôr as coisas a funcionar melhor. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Joana Mendonça. A palavra agora ao Partido Chega. Sr. deputado Filipe Melo, tem até 6 minutos para colocar as questões, faz favor. Penso que agora está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos seus deputados, à Sra. Professora Joana Mendonça. Obrigado por ter vindo prestar estes esclarecimentos que nós consideramos da maior relevância. Indo diretamente ao assunto, eu gostava de perguntar, primeiramente, à Sra. Professora se conhece o seu sucessor, António Bárbara Grilo, naturalmente que se o conhece em termos profissionais e se, dada a dificuldade que é presidir a ANI, se do currículo deste professor António Grilo se vê a competência necessária para levar em frente este projeto ou se será meramente uma escolha política deste Governo. Depois, diretamente, a carta de demissão que a senhora professora tornou também pública, diz, e permita-me a expressão, até acusa os dois ministérios de falta de diálogo, de falta de orientações em matérias de crucial importância para a agência. Diz também que ambos os ministérios nem tampouco responderam ao pedido de aprovação do plano de orçamento para 2023 e vai mais longe afirmando que a tutela não emite orientações para a agência. Portanto, o que eu lhe pergunto diretamente é, nunca teve essa resposta? Houve pedidos de reunião, houve pedidos de orientação política nas matérias que estavam subjacentes e diretamente ligadas à agência e os dois ministros, tanto o da Economia e do Mar como a senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pura e simplesmente, o que nós depreendemos das afirmações da setora é que ignoraram por completo os pedidos da Presidente da ANI. Peço-lhe que nos confirme se é assim ou não. Até porque o Sr. Ministro vem em contraponto à sua demissão, o Sr. Ministro da Economia, dizer, e passo a citar, sobre as questões suscitadas na carta de renúncia, elas não foram levantadas nas reuniões mantidas pelo Secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, o que mostra que a Presidente da ANI não estava assim tão preocupada. A única exceção foi o programa Eureka e o problema foi resolvido. É verdade que havia estas reuniões regulares com o Secretário de Estado da Economia e a setora nunca expôs estas preocupações, nunca relatou, neste caso, ao interlocutor com o Ministério e com a ANI, que seria o Secretário de Estado. Há aqui alguma falta de informação do Secretário de Estado para o Sr. Ministro ou não houve, de facto, por parte da senhora professora, essa transmissão de informação e de preocupação nas reuniões que, ao que parece, seriam regulares com o senhor Secretário de Estado. Depois, diz também na sua carta de renúncia que a senhora Ministra da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior, que não respondeu a um pedido de uma reunião já na parte final do seu mandato. Esse pedido foi formal, foi uma carta ou um e-mail enviada ao Ministério. O Ministério pura e simplesmente não respondeu ou respondeu afirmando que não havia possibilidade da senhora Ministra para aquelas datas em reunir. Isto as primeiras questões relativamente à carta de demissão. Depois, passando para outro ponto, gostava que
que nos esclarecesse mais duas coisas. A Sra. Presidente cumpriu, ao que parece, e até superou os objetivos 2 anos seguidos no PT 2020. Portanto, metas ambiciosas foram superadas. Ao que parece também, estava em execução a componente PRR, que estava a ser muito bem trabalhada. E depois, quando estes 2 pontos começam a ser alvo de alguma visibilidade, estranhamente ou não, surge nas notícias a questão da auditoria da IGF à ANI por causa do CIFID. Algo que até é anterior à tomada de posse da senhora professora na agência. Pergunto-lhe se isto poderá ou não ter alguma coisa a ver, esta auditoria, ou melhor, os resultados da auditoria da IGF terem sido tornados públicos, terá tido, na sua opinião pessoal, alguma coisa a ver com este desligamento, chamemos-lhe assim, do Sr. Ministro da Economia face à Presidente da ANI? Uma resposta de sim ou não, a sua opinião pessoal. O Sr. Presidente da República faz também uma menção... Queria concluir, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente, só mesmo para terminar. E cito o Sr. Presidente da República: Portugal está mais de uma década atrasado no investimento em investigação. E chama a atenção para isto no momento em que é tornado público que Portugal está muito aquém dos valores do PRR, como Roménia e Bulgária, para a área da investigação, da ciência, da tecnologia. Sendo a senhora professora uma académica que passou pela ANI, concorda com estas afirmações do Sr. Presidente? Muito obrigado. O que é que pode ser feito para isto ser melhorado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sra. Professora Joana Mendonça, para responder às questões colocadas pelo Partido Chega, faz favor. Muito obrigada. Bom, antes de mais, quanto ao meu assessor, eu não o conheço, tenho uma reunião já agendada com ele, não me compete a mim avaliar currículos de pessoas, portanto, penso que estão reunidas pela equipe que estão reunidas condições para a Agência Nacional de Inovação trabalhar. A ANI tem uma equipa espetacular, eu disse isto muitas vezes, tem mesmo uma equipa espetacular. E, portanto, eu tenho total confiança de que o futuro da ANI será igualmente bem sucedido com a equipe que estará, e só me resta desejar todo o sucesso e sorte à nova administração da ANI. Quanto às reuniões e aos meus pedidos de reunião com os diferentes ministérios. Na verdade, no que diz respeito ao plano de atividades e orçamento, ele foi enviado a 3 de janeiro para as 2 tutelas, com a indicação de que normalmente, tradicionalmente, a ciência despachava primeiro e depois enviava o despacho para a economia, uma vez que era a economia que tem a tutela da área financeira da ANI, e este plano de atividades ainda tem que ir às finanças, ser despachado pelas finanças, analisado, naturalmente, se está em cumprimento de todas as regras, e depois de despachado das finanças, volta a ser despachado pelos ministérios. Portanto, isto é um processo que demora, quando correm bem as coisas, tipicamente 2 meses. Não é? O que quer dizer que quanto mais tarde é despachado da primeira vez pelas tutelas, mais tarde ele chegará de volta e, como eu disse, isso tem implicações para o funcionamento da ANI. Eu, após ter enviado por e-mail este pedido, insisti para o seu despacho também por e-mail e, uma vez que não me era dada resposta, fiz um pedido por e-mail de reunião a 27 de janeiro, ao qual não tive resposta. Insisti por mensagem à chefe de gabinete da Sra. Ministra, que me garantiu que iriam agendar a reunião e, na verdade, nunca tive qualquer resposta quanto a isso. Quanto às reuniões com o Sr. Secretário de Estado, Pedro Cilínio, eu pessoalmente tive 2 reuniões com o Secretário de Estado. Uma a 9 de dezembro, na altura da sua tomada de posse,
e outra a 9 de fevereiro, após a minha carta, mas que já estava agendada quando eu enviei a carta. Portanto, estas foram as duas reuniões. A primeira reunião foi uma reunião de cortesia de início de funções, em que eu, tal como indiquei na minha carta, voltei a dar indicação verbal de que estaria na ANI enquanto fizesse sentido e que, caso não fizesse, que ele me dissesse, porque, como já disse o Sr. Deputado, ninguém é insubstituível, isso é uma realidade, e eu estive sempre neste lugar a saber de que isto era um tempo, uma missão que eu tinha que cumprir e que queria cumprir a bem do país, e que, enquanto isso fizesse sentido e considerassem que a minha atuação seria útil e que iria contribuir de forma positiva para os interesses nacionais, eu assim o faria. E ao que ele me respondeu verbalmente que não havia planos para mudar a administração da ANI e que ele estaria disposto a trabalhar com quem estava nas instituições. Esta foi a resposta do Secretário de Estado, Pedro Celino. Nessa reunião não fizemos despacho, falámos apenas sobre assuntos urgentes. O que é que seria urgente? Eu falei, mais uma vez, dos dois assuntos que me preocupavam de forma crítica, a questão do Eureka, que eu não sei muito bem, ainda não está resolvido, mas pronto, também não é um problema meu. A questão do Eureka, que me preocupava muito, tal como eu espelhei na carta, é um assunto que muitas vezes nós damos menos importância, porque não faz parte, enfim, do nosso dia-a-dia e das nossas preocupações nacionais, mas que tem impacto sobre aquilo que é a nossa visibilidade no estrangeiro, nomeadamente na Comissão Europeia, e isso era uma preocupação que eu tinha, e também a missão interface, a execução da missão interface e do PRR. Portanto, estas foram as reuniões. Quando, com o Secretário de Estado, João Neves, eu reuni formalmente entre abril e outubro 11 vezes, fora, naturalmente, os contactos regulares que tínhamos, que não exigiam uma reunião formal de despacho, só por questões comparativas. Obrigada. Sr. Professor Joana Mendonça, muito obrigado. Eu não registro aqui nenhum pedido de palavra para uma segunda ronda e, portanto, terminamos assim a nossa audição. Hoje agradeço muito a sua presença nesta comissão e desejo-lhe, em nome da comissão, as maiores felicidades na sua nova vida, a retomar a sua vida profissional. Muito obrigado e bom dia a todos, Srs. Deputados. Até logo, no plenário.